Olá, meu nome é Caleb e Virginia Woolf estava certa. Oi, eu sou a Juliana e Virginia Woolf é a rainha do deboche. Oi, eu sou a Gabriela e é pra rabiscar livro, sim! Oi, meu nome é Luana e quem pode medir a fúria e a violência do coração de um poeta quando preso e emaranhado em um corpo de mulher? E você está escutando? O nome? Do livro! Hoje a gente vai ter mais um episódio de O Nome da Leitora. Estamos aqui com a Gabriela, mais conhecida como Gabi. Ela vai falar um pouquinho com a gente, mas antes a gente vai pedir para ela se apresentar. Né, Gabi? Para quem ainda não conhece, Gabi, quem é você? De onde você vem? Enfim, como as pessoas podem te achar pelas internets? Por favor, se apresente. Hoje no Globo Repórter, né? Do que se alimentam, onde vivem. Bom, então, meu nome é Gabriela, mais conhecida como Gabi Barbosa. Eu nas internets sou @umacertagabi. E já há algum tempo eu falo sobre livros nessa rede mundial de computadores, mas nem sempre foi assim, né? Eu sempre falei muito de moda, muito de roupas, e antes disso ainda eu peguei aquela grande e áurea época dos blogs, que a gente falava sobre o nosso dia a dia, o que tinha acontecido na escola, o que tinha acontecido com os nossos pais e tudo mais. Então, eu já tô aí pavimentando, ajudando a pavimentar esse caminho da internet aí com muitos blogueiros, desde 2001, mais ou menos. Escrevo na internet desde 2001, por hobby, assim, né, por, sei lá, interesse. E aí, depois disso, eu fiz faculdade, comecei letras, inglês, não terminei letras em inglês, fiquei só no primeiro ano, fugi para publicidade, o maior erro da minha vida. Mas foi tudo bem, tá tudo certo. Depois eu comecei a trabalhar com agência, trabalhar nesse meio de internet, né, de redação para internet. E aí eu inventei de fazer uma dissertação, né? Inventei de fazer um mestrado na área de comunicação, e a área de comunicação foi totalmente voltada para o Leia Mulheres. Meu objeto de pesquisa, né, meus sujeitos de pesquisa eram as reuniões do Leia Mulheres de Belo Horizonte. E esses encontros, assim, eles, na verdade, me suscitaram várias inquietações, mas, na verdade, quem me suscitou mais essa vontade de escrever, essa vontade de falar sobre mulheres lendo, foi Virginia Woolf, por conta deste belo livro que vamos ler agora. E já lemos, né? Já lemos e vamos comentar agora. Você vê que tudo está conectado, né? Gabi, você disse que começou na internet em 2001. Eu também acho que meu primeiro blog foi um blog conjunto em 2001 ou 2002, com as amigas do colegial. Mas acho que nessa época você ainda estava aprendendo a escrever, na verdade. Você entrou no blog para aprender a escrever. Vamos ver o que isso vai dar, né? Vamos ver o que isso vai dar. Com quantos anos você tinha com o seu primeiro blog? 11 anos. Caramba! 11 Você fazia aquelas bonequinhas? Eu adorava dolls, né? Inclusive, este mundo da internet é muito curioso, né? Eu trabalhei com a Lia, que era a dona do Dolls. Eu trabalhei durante 6 ou 7 anos no blog dela, escrevendo para o blog dela. Eu escrevia sobre moda principalmente, eu era responsável pela seção do como usar, então tinha uma tendência lá, e aí eu escrevia como usar. E depois de um tempo eu fui escrevendo mais coisas, fui escrevendo sobre decoração, sobre estilo e várias outras coisas, assim. Então o mundo é realmente muito interessante, assim. Eu virei uma das colaboradoras do site dela, junto com outras meninas, e aí as meninas foram saindo aos pouquinhos e eu continuei. Fiquei 7 anos lá com a Lia, sabe? Do Just Lia, e foi sensacional, assim, foi uma grande escola. Depois a gente vai falar um pouquinho da internet, que é uma parte importante realmente, né, da sua atuação junto aos livros, né? Sim. Queria que você começasse falando se você tem lembrança, se você veio de uma família de leitores, o que você gostava de ler quando era criança,
quando era pequena, se você tinha alguma coisa que você gostava de ler, enfim. A minha mãe é outra dessas pessoas que, como eu, começou letras e não terminou. Ela acabou precisando largar a faculdade, né, porque eu nasci. E aí, no final das contas, ela que me incentivou muito nessas leituras, né? Então, ela lia junto comigo, ela me acompanhava nessas leituras. Eu amava A Turma da Mônica, eu amava ler os gibis, amava livros infantis. Eu, quando eu era criança, eu também esboçava algumas historinhas, eu escrevia algumas historinhas, eu amava fazer aquilo. Então, mas durante um tempo, assim, isso foi uma vontade que não foi sendo muito como uma plantinha, não foi sendo regada, né? Foi assim, ela foi se perdendo, assim, no meio do caminho. E aí voltou, né, essa paixão pelos livros, assim, durante o ensino médio, faculdade, assim, durante esse período. Eu passei por muitos colégios na minha vida, né? Mas eu tive um colégio específico que a gente tinha matéria de literatura. Então, essa matéria de literatura tinha uma professora que era absolutamente apaixonada por literatura. E quando você vê uma pessoa que fala sobre coisas que ama de um jeito tão enfático, assim, né, de um jeito tão apaixonado, você fica também muito apaixonada, né, especialmente em relação à arte, né. Então, ela dava algumas coisas pra gente ler, e eu lembro que uma das leituras que ela me deu, que ela sugeriu pra gente ler, foi A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Gente, eu não dormi nesse dia, porque eu só ficava lendo esse livro, eu virei a noite lendo esse livro. E aí foi quando deu um estalo de novo e falar, caraca, ler é muito massa. E aí foi quando eu falei, nossa, realmente eu devia procurar mais sobre isso tudo, sobre essas coisas e essas paixões. E aí, é isso. Foi só ladeira acima. Gabi, onde você nasceu? Qual a sua cidade? Então, Eu sei que a gente já falou um pouco, mas não é só pra... gente, na minha vida é uma loucura, né? Eu nasci no Amapá, que agora está completando não sei quantos dias praticamente sem luz, né? Felizmente, meu pai ainda mora lá, mas ele tá bem. Apesar da gente não estar conseguindo se falar direito. Eu acho que eu vi um pouco que eu soube também, foi você, né? Você Sim. compartilhou no Twitter, né? A mensagem dele, né? Um pouco para falar. É isso, né? A gente, né, ficou tão sem notícia, né? Que no final das contas, esse tipo de ligação, né? A gente fica refém, né? Porque, bom, não tem luz, não tem internet também, né? Então, enfim, tá sendo meio complicado lá, né? Mas eu acho que agora eles estão melhores, assim, mas muito, muito do estado ainda está completamente na escuridão, assim, absurdo. Mas eu nasci lá, mas a minha vida foi sempre muito de viajar, assim, de mudar, de morar em vários lugares diferentes. Então, tipo assim, quando eu era criança, eu fui para o Ceará, morei em Sobral um tempo, voltei para Amapá, depois do Amapá eu morei no Rio de Janeiro, em Niterói, depois voltei para Amapá de novo, e aí depois eu fui para Brasília, depois de Brasília, Espírito Santo, morei em Vila Velha, e aí fui para Belo Horizonte, onde eu morei durante 11 anos, e agora eu tô aqui em São Paulo. Pouco me mudei, né? Inclusive durante o ensino médio, nessas mudanças todas, o ensino médio tem 3 anos, né? Eu passei por 4 colégios. Então, assim, eu nem sei como eu consegui passar na universidade, gente. Foi sorte. E eu fiquei interessada também na matéria de literatura. Eu amo essas histórias de professor. Tá? Você lembra de livros que você leu para essa matéria? Ela indicava vários livros, inclusive, tipo, O Bom Crioulo, por exemplo... foi nos livros que ela indicou, mas é aquele tipo de coisa que eu li, mas só vou passar aqui as folhas, vou fingir que eu li, porque eu sempre fui muito rebelde nesse sentido, tem que ler este livro, e aí que eu não vou ler mesmo, sabe, assim, especialmente, isso na verdade é até uma coisa complexa para mim, nesse sentido de clubes de leitura.
porque eu adoro clube de leitura, mas me falou, tem que ler esse livro? Aí eu, não sei se eu quero ler esse livro agora, sabe? Aquela pessoa rebelde por ser rebelde só, né? Aquariana total. Mas essa pessoa, né, essa professora, ela era muito encantada, assim, pela literatura, principalmente pela literatura brasileira. Então, a forma que ela falava sobre o bom crioulo, o cortiço, e ela falava de um jeito que era tão, assim... Ela usava gíria, falava palavrão no meio da sala, sabe? Assim, ela era uma pessoa super descomplicada. Então, ela foi começando a mostrar pra gente que era possível entrar nesse mundo e achar engraçado, e ver a ironia ali dentro daquela linguagem, dentro daquela narrativa, daquela história, né? Então, foi um processo muito importante, assim, porque é isso, né? Quando as pessoas que amam fazer o que elas amam, né? O que elas fazem, aliás, é um gancho, né? Para você trazer as pessoas para cá também, né? Então, eu acho que foi crucial, assim, essa professora era maravilhosa, eu adorava ela. E eu tive também um outro professor, eu acho que numa outra escola, que ele era muito bonito. E isso ajudou um pouco também, sabe? Que aí a gente ficava, nossa, né, que interessante essa matéria. Então foi um pouco disso, assim, a literatura foi me chamando foi me chamando novamente, né, de vários jeitos diferentes. Não, Gabi, só comentando assim, voltando um pouquinho, enfim, como você disse, você mudou bastante de cidades, uma época de formação mesmo, né, que você está formando seus gostos, você está formando amizades e tudo mais, né? E que a leitura acaba aqui, por mais que, a não ser que você tenha pais que incentivem muito e compre livro, leva na livraria, eu não sei se é uma coisa muito da nossa geração. Eu acho que a geração, né, de nós que somos pais, né, a nossa geração quando vira pai tem um costume maior de levar a criança para a livraria e escolher livros, assim. Mas eu acho que, pelo menos, até agora não passou ninguém que falava, não, meu pai me levava na livraria e falava, escolhe aí. Ninguém que passou aqui e falou isso. Mas de mudanças de escola, e aí tem isso, a biblioteca da escola, os amigos, que você tem que fazer amigos para depois compartilhar coisas. Como é que ficou essa questão da leitura para você, assim, nesse momento de formação mesmo? Pois é, durante esses períodos, especialmente esses períodos de muitas mudanças e muitas reprogramações mentais, né? Porque um processo de mudança para um adolescente, uma criança, é muito tenso, especialmente quando é uma mudança de estado, né? Uma mudança considerável, né? Tipo, eu fui do Amapá para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eu voltei para o Amapá, assim. Foi tipo, poxa, eu já estava começando a fazer meus amigos aqui, aí eu tenho que voltar para lá e nem sei se meus amigos ainda existem, né? Então foi um processo muito doloroso, na verdade, sabe? Durante esses momentos, assim, eu lia bem pouco, assim, foi tipo desse período, assim, de ali pré-adolescência, adolescência, eu lia muito pouco, que eu me lembro, né, na verdade, porque eu tenho memórias muito, muito vagas desses momentos, assim, é engraçado isso, eu tento resgatar algumas coisas, mas eu acho que às vezes a gente apaga umas coisas da cabeça da gente para não ter que ficar... eu acho que é como se fosse uma proteção, sabe? Pra gente não ficar... Pra aquilo não doer na gente. Então, eu acho que eu fiz muito desses processos durante as minhas mudanças. De, tipo assim, vou esquecer tudo que passou para começar uma coisa nova. Então, o que eu lembro, assim, é que quando eu morei no Rio de Janeiro, eu ainda estava com uns 8, 9 anos... Eu lia muitas revistinhas em quadrinhos, né? Então eu lia muito a Mônica, a Turma da Mônica, eu tinha coleções da Turma da Mônica. Era nessa época que eu fazia as historinhas e tudo mais. E aí começou a pré-adolescência, né? Eu voltei para o Amapá e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a me interessar muito por anime. Eu via Sailor Moon, Sakura,
Pokémon eu amava, e aí eu via muito desenho, eu escrevia muito na internet, então a minha atenção foi direcionando para isso. E aí, no meio disso tudo, né, aí apareceu Harry Potter, apareceu aquela revista Witch, não sei se vocês lembram. Nossa, eu adorava essa revista. Então, eu lia essa revista e eu começava a ler. Muito legal essa revista. Era muito boa, muito boa. Então, assim, essas foram as leituras, assim, que me acompanharam mais, assim. Porque era meio isso, né? Era um processo de formação de uma leitora que, tipo, não tinha muito incentivo, assim, no começo, né, quando eu era criança, minha mãe me incentivava muito a ler, mas depois ela foi largando mão, e eu tive que fazer por conta própria, então às vezes eu ia onde a minha curiosidade ia junto, né, então esse processo de formação mesmo, eu ia atrás, eu gostava muito de revistas em quadrinhos, e aí Harry Potter apareceu na minha vida, e como na vida de muitas outras crianças e pré-adolescentes, né, então eu acho que a partir de Harry Potter, aí eu falei, bom, ok, temos algo, né? Temos algo aí, eu e os livros e eu. E aí foi esse processo no colégio também, de ter aula de literatura e tal, e aí foi cada vez mais se consolidando. Gabi, só uma coisa, é curioso, né? Porque daí você fala que você começou a escrever na internet em 2001. E tem tudo a ver isso, né? Dessa questão das mudanças, né? Porque a internet, ela, em algum momento, ela começa a ser ela começa a ser um lugar também, né? Assim, é um lugar, não é um lugar físico, mas é um lugar Sim. constante nessa parte de mudança, né? Sim. Imagino que muito. Você começou a escrever um pouco por conta disso? Como é que foi? Eu comecei a escrever nessa época. Eu até estava morando com meu pai. A minha mãe tinha ido para Brasília e eu tinha me recusado. Eu falei, não quero ir, eu quero ficar, não aguento mais ficar nessa mudança, né? Eu acabei indo depois, um ano depois, mas na época que eu estava morando com meu pai, eu me sentia muito sozinha no Amapá, assim, sinceramente. Eu me sentia muito... Porque na época a gente morava numa cidade chamada Santana e a capital é Macapá. Santana fica uns 20 minutos de carro, né, de Macapá. Mas tem que pegar uma estrada, enfim, né, então não é logo ali. E eu lembro como que os meus colegas... Olha, vem aquela música agora com violinos no fundo, sabe? Eu lembro que teve uma época que eu fiz aniversário e que nenhum dos meus colegas foi no meu aniversário porque era em Santana, não era em Macapá. E isso, gente, me matou. Fez uma criança dos 10, 11 anos. Ah, não, é muito longe, não posso ir aí, mas feliz aniversário, tá? Beijo, tchau. E, inclusive, eu lembro que teve uma pessoa que foi no meu aniversário. Ela foi... parou na porta, viu que não tinha ninguém e foi embora. Sabe assim? Aquela trilha sonora triste, assim. E aí, nessa época, eu acho que eu encontrei uma vazão para não me sentir tão sozinha na internet. Eu abri meu primeiro site, assim, de Sailor Moon. E aí eu começava a conversar com as pessoas sobre Sailor Moon. Eu abri meu blog, começava a atualizar com o meu dia a dia, com o que acontecia na minha vida, colégio, o que eu estava aprendendo, e minhas brigas com a minha avó, com meu pai, enfim. E aí eu começava a ver que as pessoas também, sabe, a minha narrativa também ressoava em algumas pessoas, e a narrativa de algumas pessoas ressoava em mim. Então a gente começou a fazer esse contato, né, assim, mais à distância, né, mas ainda assim é interessante, né, como que mesmo assim as pessoas se tornam próximas, e é engraçado que corta, né, para hoje, corta para 2020, agora em São Paulo, muitas das minhas amizades que eu tenho aqui hoje, se não a maioria, se não todas, elas foram feitas com base na internet. Elas começaram com blogs, elas começaram com Instagram e foram evoluindo e agora são presenciais, assim. É muito doido pensar nisso, como que as coisas aconteceram em 2001
e vão evoluindo. Eu tenho amigas de internet, assim, que a gente se conhece de internet, sei lá, 10 anos, 15 anos, sei lá, muito, muito tempo, que chega a ser absurdo, assim. Coisas que no presencial a gente não tem normalmente, até, às vezes, né? Ó, eu sei que esse é um podcast sobre livros, mas a pergunta principal aqui que eu tenho que fazer, não tem como passar, é qual era a sua Sailor favorita? Ah, claro! Sailor Júpiter. Era a minha favorita. Eu amava Júpiter Ah, Ela também. era maravilhosa. Ela era muito legal. Eu gostava muito da Sailor March também. Na verdade, assim, Sailor March a Sailor March era a que eu queria ser. Aham. Porque ela era muito decidida, né? Ela era muito enérgica, assim. Mas a Júpiter era maravilhosa. Nossa, eu amava Júpiter. E eu até tava revendo alguns episódios recentemente, e é muito engraçado como ela tem um ódio por homens tão forte. Ela falava o tempo inteiro, ai, homens, não sei o que, ela tem um ódio. Mas o que eu gostava muito dela é que ela era muito generosa, né, com as outras. Ela tinha esse negócio com a comida, de cozinhar e Os se bolos. doar para as outras pessoas, exato, os bolos, as coisas. E ela era muito forte, né, muito alta, muito forte. Eu queria ser muito a Sailor Júpiter, assim. Mas outra que eu gostava muito era a Sailor Mercúrio. Eu achava ela muito inteligente. E a Sailor Saturno, porque eu achava ela super enigmática, e eu ficava, nossa, ela é muito interessante e tal. Essas eram as minhas principais, assim, eu acho. Eu amava Gente, vocês também. estão falando, tipo, outra língua pra mim agora nesse momento. Você nunca assistiu Sailor Moon? Nossa, eu gostava Não, muito. então eu acho que é da geração da minha irmã. Que a minha irmã. Velha. A minha irmã. Só Na velha. verdade, assim, o único anime que eu vi, que em muitas aspas, foi o Cavaleiros do Zodíaco. Mas sim. aí a Manchete ficava reprisando e uma hora eu falei, foda-se, desisto, sabe? Não com essas palavras, obviamente. Mas assim, eu, sabe, tipo, de novo, vai começar tudo de novo. E aí eu parei, assim. E eu lembro que a minha irmã, acho que com as amigas até compravam de vez em quando o mangá, mas mangá é uma coisa que eu não sei ler até hoje, assim, é um grande mistério da humanidade para mim, mangá, assim, de ler da esquerda para direita. Eu vou te falar que, assim, isso inclusive, ler mangás, eu acho que é como se você tivesse... Sabe quando eles dizem para você exercitar o cérebro, em tipo, você tá muito acostumado a levantar da cama do lado esquerdo, você tem que começar a levantar do lado direito para ir trabalhando o seu cérebro? Eu acho que o mangá é muito isso. A gente está muito acostumado com essa leitura horizontal da esquerda para a direita, e os mangás, eles ajudam a trabalhar outro espaço do nosso cérebro que está atrofiado. Fica a dica, acesse o canal para mais dicas de neurologia. Mas é muito bom, assim, tipo, é um outro jeito de ler, um outro jeito de... Inclusive, eu li recentemente um mangá que a Todavia trouxe, né, aquele Dementia 21. E aí, o que você achou? Ele é sensacional. Gente, ele é sensacional. E ele é o mangá, né? Você tem que ler da direita para a esquerda, de cima para baixo, assim, meio zigue-zague, né? Uma leitura meio zigue-zague. Mas ele é muito engraçado. Assim, eu tenho medo de coisas de terror, né? Mas passado o primeiro susto, você vai acostumando. E assim, ele é muito engraçado, extremamente irônico. E os desenhos são sensacionais. Assim, eu apaixonei por esse mangá, assim. E, enfim, preciso ler mais, inclusive. Fica a dica, Ju. Eu acho que o único mangá, não é nem mangá, porque ele não, enfim, não era vendido na banca, foi o Adolf, da Conrad, que eu li o volume 1, e eu demorei muito. E assim, eu tenho o costume de ler quadrinhos, né? Eu gosto muito. Sim. Mas mangá é um troço que, assim, eu ficava. Aí eu li errado, eu tô lendo errado, é muita coisa. Aí você tem que voltar, né? Então, tem tô na ordem errada dos balões, sabe? Aí eu tinha a parte que eu falava, tá, mas qual balão eu leio agora? Não, mas eu acho que é meio assim, até hoje eu capengo nessas coisas também. É tipo, tá, volta. Vamos tentar colocar na ordem que faz sentido aqui. Eu só queria fazer um comentário sobre Sailor Moon, que eu acho curioso, porque eu tava passando um momento, eu não cheguei a rever depois, mas eu vi
tinha um ar meio melancólico, né? Assim, não sei se é essa palavra, assim, mas tinha um ar, não sei, acho que é melancólico mesmo, acho que talvez, assim, mas Ju, eu assistia, eu gostava bastante também. Mas você insistiu em Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque eu parei, né? Então, eu insisti. então eu simplesmente eu comecei a ver MTV. Eu acho que eu troquei o Cavaleiros do Zodíaco pela MTV. Não, mas você sabe que nessa coisa de geração, o Cavaleiros pra mim é muito, assim, cara, foi... Assim, não dá nem pra mencionar pra mim o quanto eu gostei na época, mas o Pokémon que a Gabi falou já é da geração que a galera, quando aparece o Pokémon pra mim, enfim, são poucos anos, né? Não é muita coisa. No programa da Eliana, eu lembro que era no programa da Eliana. Não, então, tipo, a galera da minha já tava, tipo, indo na Lan House pra jogar Counter-Strike. Counter-Strike. Já tinha passado dessa coisa do ficar lá. E aí, tipo, sei lá, eu queria ir pra rua jogar bola, os meus amigos, na verdade, estavam indo jogar Counter-Strike. Então, o Pokémon, pra mim, tô jogando agora com meus sobrinhos, assim, sabe? Tipo... Sim, também. A própria Sakura eu já não peguei. Pra mim também. Nossa. Sakura já foi muito novo pra mim. Gente, eu tenho um monte de vontade de rever, mas... Total esse esquema de chegar do colégio, almoçava, e aí dormia, aí acordava e tinha a sessão. Aí começava com, acho que Sakura, isso era no Cartoon Network. Aí era Sakura, depois vinha Sailor Moon, Pokémon, e aí eu mudava pra Fox Kids, eu acho, alguma coisa assim, que era Digimon. E aí era isso, meu dia, eu amava, era o dia perfeito. Adoraria voltar pra ele, inclusive, pra ter só essas preocupações, né? Tipo, e agora é hora de Sakura, tem que ver. Não, e essas conecas, né? Depois da escola, que era maravilhosa, né? Maravilhosa. Mas sabe, Gabi, que eu ainda hoje, quando eu tenho um dia muito ruim, assim, eu tô, sabe, dia que você tá puta, assim, nada é capaz de te desestressar. Eu assisto anime. Pra mim é mágico. Eu assisto anime e 15 minutos depois eu tô bem, assim. Já tá leve, né? Nada consegue me tirar tanta raiva quanto o anime, assim. E aí eu vou pra esses mesmos... Eu assisti no Yasha, depois de velha. Só nesse ritual mesmo de, sabe? Não, e assim, eu até tava brincando com umas amigas porque renasceu a otaku em mim durante essa pandemia. Porque é um lugarzinho quentinho, de acolhimento, sabe? Que voltou, eu comecei a reassistir anime, a ver novos que eu não conhecia. E é assim, é justamente isso, num pandemônio acontecendo, eu tô ali dormindo, assistindo meus anime, feliz da vida. Eu acho que é super isso que você falou, Lua. Eu acho que é esse lugar quentinho, assim, sabe? De tipo... Por mais que remeta a alguma coisa da infância também, ali, da adolescência e tudo mais, eles são também narrativas que te dão um pouco mais de esperança, não sei, né? Que te dão ferramentas para lidar com as adversidades, assim, né? Eu gosto muito, especialmente de anime, né? Não só desenho de forma geral, mas anime ainda tem uma história, assim, meio jornada do herói, meio fantasia, né? Uma coisa meio assim. Eu tava vendo... Eu até preciso terminar a última temporada de Haikyuu, que é um anime de vôlei. Eu nunca imaginei. Anime de esporte é a melhor coisa que existe. Anime de esporte é incrível. E tem de todos os tipos, né? Assim, tem de todos os tipos. Né? Gente, se alguém tivesse me falado, sei lá, um ano atrás, você vai estar obcecada por um anime de vôlei, eu ia rir na cara da pessoa, né? Porque, nossa, essa senhora está louca. Mas eu estou obcecada por esse desenho. Obcecada. Eu virei o tipo de pessoa que procura fanart de Haikyuu no Google Imagens. Então, assim, chegou nesse nível. Então, não tem jeito. E aí eu vou e peço a minha comida, fico comendo e assistindo o anime. Meu dia já fica 30% melhor. É aquele tag yourself da quarentena, né? Tem gente que faz pão, tem gente que faz ver anime, tem os doramas também, que tem muita gente que dorama. Eu estou nos doramas também, amiga. Minha filha, ninguém me tira do leste asiático mais, ninguém me tira mais. E existe um julgamento pesado, né?
Sim. Sempre quando eu falo que eu gosto de anime. Porque assim, eu sei que existem animes também para todos os públicos. Você tem animes mais adultos, com enredos mais complexos, mas eu não quero estes. Sim. Eu quero de criança. Você tem a vida já é difícil, né? Exato, né? E aí as pessoas falam, não, mas a narrativa é tão... Foda-se, eu gosto. Você não paga minhas contas. Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que essas narrativas que as pessoas imaginam simples, elas são só uma capa de simplicidade. Porque se você vai tirar essa capa e começar a analisar o negócio, tipo Haikyuu, gente, não é simples. É tipo, por mais que, ok, é um anime de vôlei, foda-se. Mano, não é. Você tem ali uma questão de ir atrás de sonho e derrota, e como lidar com perda, e como lidar com, sabe assim, com quando a coisa não vai bem de acordo com o que você imaginava, ou quando você se esforça muito para uma coisa e não dá em nada. Então, como lidar com outras pessoas que estão passando por uma perda também. Então, assim, é tipo, cara, é um negócio muito complexo, sabe? Eu acho, no final das contas. Por mais que eles pareçam por fora, assim, muito rasos, assim, eu acho que, na verdade, é só é tipo um cavalo de Troia, sabe? Tipo, toma aí. E aí, depois, quando você vai ver dentro, você tá chorando quando o time deles perde, assim, porque você viu que os caras, assim, sabe, treinaram muito pra dar certo e não deu, né? Então, tipo, é complexo, é complicado. É igual dorama. Você acha que o negócio é muito simples. Eu tava vendo Something in the Rain, foi o primeiro que eu vi, né? Na verdade, eu tô no segundo agora, então não posso falar muito. Mas esse Something in the Rain, ele é tipo, uma história de amor, nananana. Mas, cara, tem umas questões ali de questão familiar, de assédio no trabalho, de imposições sociais, sabe assim, tipo, que cara, é isso. Não tem nada que seja simples, tem a vida aí. A vida tudo bem que às vezes termina melhor do que a vida, né? Mas a gente tem que manter essa esperança de que as coisas vão acabar bem também. De vez em quando é bom, né? Porque assim, não existe livro feliz. Pelo menos não os que eu queira ler. Então, pelo menos em algum universo eu acompanho histórias que vão acabar bem no final e me faz Tudo bem. Pronto, Ju. Paramos. Não, eu tava boiando total aqui, gente, mesmo. Assim, o momento otaku passou. Eu acho. Eu só, sei lá, eu gosto de comédia romântica, então né? Elas não são nem um pouco complexas, isso é uma mentira, né? Comédia romântica é só babaca mesmo, mas a gente segue assistindo, então eu fico na minha. Mas então vamos dar um salto só no tempo, Gabi, porque aí, enfim, você está em Belo Horizonte, você começa a faculdade, né? Você disse que começou letras e depois partiu para publicidade. Por que você fez isso, amiga? Nossa, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar com essa pessoa a mesma coisa. Por que você fez isso, amiga? Não, mas é porque, na verdade... diga. Não, é que tem uma coisa que letras, você sabe que você vai ser pobre. Na publicidade você pode sonhar um pouco mais, né? Isso é uma verdade, né? Talvez, né, pensando profissionalmente, né? Sim, talvez, não sei, né? Depende. Mas... Não, na verdade é porque, olha as ironias da vida, né? A vida é sempre muito engraçadinha, o universo é muito engraçado com a nossa cara. Na época que eu tava fazendo letras licenciatura. Então era para dar aula, né, de letras, de inglês no caso, né? Que era a minha formação, teoricamente. E eu entrei em pânico. Eu falei, gente, eu não consigo ser professora. Nunca vou ser professora na minha vida, porque eu não sei dar aula. Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo nessa formação aqui? Não tem nada a ver comigo. E aí eu falei, bom, então, já que eu vou mudar para Belo Horizonte, tipo, eu tava fazendo letras na UFES, na Federal do Espírito Santo. Já que eu vou mudar para Belo Horizonte, a gente estava indo para Belo Horizonte porque a minha avó teve câncer de mama e tudo mais, e minha mãe ia cuidar dela. A gente foi para Belo Horizonte, eu falei, bom, vou fazer o vestibular de novo para tentar outra coisa, publicidade. É a publicidade que eu quero, sei lá porque eu inventei isso. Eu via as propagandas na televisão e eu falava, é isso que eu quero fazer.
Ai, que dó. Mas, mas assim, foi muito engraçado, porque mesmo antes de fazer letras, eu tive várias outras opções, assim. Eu tentei relações internacionais. Eu passei nessas outras opções, né? Mas eu acabei fazendo letras. Eu tentei relações internacionais, decoração de interiores, muitos pontos de interrogação agora neste momento. Oceanografia também, enfim. Mas no final das contas eu falei, não, vou para letras. E aí no final das contas eu nem fui para letras, eu fui para publicidade. Mas eu acho que foi mais esse pânico de dar aula, assim, sabe? Porque eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir dar aula, eu sou uma péssima professora, eu não sei explicar nada para as pessoas. E aí corta para 2020, Gabriela fazendo oficinas e dando aula. E durante o mestrado tendo que dar aulas curtas, né, mas aulas. Então, assim, o universo, ele olha pra minha cara, ele fala, você sabe isso que você tá falando que você não vai fazer? Você vai fazer mais do que qualquer coisa na sua vida. Durante o mestrado foi mais ou menos assim, eu não tenho escolha. Eu tenho que dar aula. Então eu meio que aprendi na marra, assim. Aprendi entre aspas, né? Porque eu dei aula de poucas horas, enfim. Então não cheguei a fazer, sei lá, uma oficina de um semestre, um ano, né? Igual professores fazem normalmente, né? Mas foi tipo, eu só comecei a dar aula por pedidos do meu orientador, porque eu fazia, eu era monitora na matéria dele, a matéria dele era oficina de leitura e escrita, e aí ele falava, Gabriela, sabe isso? Você podia dar uma aula sobre esse livro? Você podia dar uma aula sobre isso aqui? Então eu dei aulas, por exemplo, sobre As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Eu dei aulas sobre O Conto da Aia, junto com uma amiga, a Juliana Guzman, que a gente falava sobre os livros e falava também sobre as questões sociais envolvendo O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu dei aula também sobre Jane Austen e foi super gostoso. Dei aula também sobre algumas questões da leitura, né, as transformações da leitura ao longo dos séculos, assim. Mas dar uma aula por dar uma aula, tipo, do que eu quero falar, do que eu gosto de falar, eu tô fazendo nas oficinas agora, né? Então, dar essa aula sobre teoria literária e dar aula sobre juntar um pouco desse esquema de oficina de leitura também, né? Da gente ler junto e pensar junto sobre alguns determinados trechos, né? Já que então começou a falar, né, desse seu professor do mestrado, seu orientador, fala um pouquinho então como é que, enfim, você fala, né, sobre o seu estudo, sobre Clube de Leia, né, você acabou focando no Leia de Belo Horizonte, né, que tem mediadoras maravilhosas, mas assim, como é que surgiu isso, assim, do tipo, putz, vou falar sobre clube de leitura, porque você estava na publicidade e estava, tipo, né, trabalhando em uma agência, ok, já falava sobre livros também na internet, né, mas assim, sim, né, tô fazendo publicidade, fazer sobre clube de leitura, e aí, como é que foi? Então, é engraçado, assim, porque durante a publicidade, enquanto eu ia fazendo, eu ia percebendo que eu gostava muito das matérias teóricas. Eu gostava muito mais das matérias teóricas do que das matérias práticas. Então, se o professor vinha, então, eu vou montar um briefing, vocês vão ter que fazer uma campanha, eu já queria me enfiar debaixo da mesa, assim, eu já, tipo, não quero fazer campanha, não quero fazer briefing. Me fala para fazer um artigo, mas não me fala para fazer um briefing, sabe? Um briefing não, seguir um briefing, né? Eu achava tudo muito chato, essa parte prática. Então, durante a faculdade mesmo, foi o momento que eu comecei a voltar mais a minha atenção para a literatura, por mais engraçado que pareça, assim, eu saí da letras para publicidade, na publicidade foi onde eu percebi que realmente a parte prática da faculdade não é o que me chama, né? Então, eu continuei, né, nesse esquema de continuar lendo e brigando com a faculdade e brigando com os meus colegas de sala, porque, enfim, todo mundo muito... meu pai tem uma agência, né? Eu estudava na PUC,
né, lá em Belo Horizonte. Então, assim, né, meu pai tem uma agência, tinha gente lá que chegava de motorista. E aí eu ficava, sabe, assim, a gente ficava no mesmo prédio que a galera de jornalismo, que a galera de relações públicas, então a gente via essa discrepância, né, assim. Então eu fui começando a pegar meio um ranço, assim, sabe, da publicidade. Então uma forma de fugir um pouco era me refugiar nos livros, né, da literatura. E, querendo ou não, me ajudou também a fazer os meus projetos de trabalhos. Então, por exemplo, a gente tinha que fazer revista, eu tentava trazer sempre um gancho da literatura para essa revista que a gente tinha que fazer. Trabalho de conclusão de matéria, eu sempre tentava trazer algumas coisas assim. Então já estava ali durante a faculdade, tentando trazer a literatura de alguma forma, né? E aí eu finalizei a faculdade, fui trabalhar. Durante esse período que eu trabalhei em agência, eu estava me sentindo muito... Me incomodava o fato de eu não poder me aprofundar nos assuntos. Então a gente tinha... clientes diferentes, assim, que a gente falava, mas não era um estudo, não era não era algo profundo, assim, e me incomodava de fazer essas coisas muito, muito rasas, né, sem muita análise. E aí eu comecei a pensar que, de repente, o meio acadêmico fosse uma saída. E aí, pensando, lendo e tudo mais, e aí eu me deparei com Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E aí foi quando bateu, finalmente. E aí eu falei, nossa, ok, tem este livro creio que esteja mudando a minha vida, mas como que eu trago isso para o real, né? Como que eu trago isso para um objeto de pesquisa, um sujeito de pesquisa? E aí eu falei, gente, isso tem tudo a ver com um movimento que começou na internet, agora está começando a ocupar os espaços, que é o Leia Mulheres. Eu falei, tem tudo a ver. E na época eu já queria muito participar do Leia Mulheres, eu nunca conseguia. E aí eu comecei a ir nos encontros, e aí eu comecei a curtir muito os debates, as discussões. E aí, quando eu estava começando a criar meu projeto, eu fui falar com um professor sobre esse projeto, e ele falou, tá, mas você tem um objeto? Você tem algo que você gostaria de pesquisar? Porque nessa hora a gente está muito... Quando a gente sai da graduação, você vai direto para o mestrado, é uma coisa muito... É um baque, né? Tipo, ainda mais uma faculdade como a publicidade, assim, né? Não te prepara para a vida acadêmica, te prepara para a vida profissional, te prepara para trabalhar em agência, né? E fazer recorte para o mestrado é muito difícil, né, Gabi? Sim. Porque o mestrado é um recorte muito... né? Você tem que estar ali no ponto, né? Vai estudar todo sabe? Vai estudar uma coisa, né? Total. Não, e o embrião da minha pesquisa era tipo, estudar escritora de língua inglesa. Tipo, minha filha, tu não tá na letras, sabe? Tu vai fazer comunicação. E aí eu comecei a falar, bom, tem uma ação, tem um projeto que é muito bacana, chamado Leia Mulheres, que acontece isso, são encontros mensais de leitura e tal. E aí esse professor falou, agora você tem um objeto de pesquisa. E aí eu falei, yay! E aí eu comecei a planejar esse projeto e tudo mais. Ele ficou um lixo, olhando agora, eu fico, gente... Ainda bem que eu olho para ele e percebo o lixo, né? Porque quer dizer que a gente evolui, né? E aí eu olho agora, eu fico, nossa, ele ficou horrível. Mas ele foi ganhando um corpo muito interessante durante o mestrado, nessas discussões com o meu orientador, né? Então, ele ficou um projeto que hoje eu olho para trás e eu falo, cara, ficou da hora, assim, ficou legal. E eu consegui unir duas coisas, né? Unir a comunicação e unir a literatura de alguma forma, né? Então foi uma jogada de mestre, foi sagaz ali na estruturação, assim, desse projeto. E o projeto, e esse projeto, né, porque ele, enfim, fala um pouco também sobre essa questão da história dos clubes, essa história da figura do leitor, né? Isso acaba derivando num projeto que você está agora, né?
Porque é isso, né? Você está fazendo esse projeto, né? As suas oficinas, né? Que por enquanto são online, afinal de contas não tem outra forma de ser, né? Você criou o Clube de Leitura Nômade, mas quando, assim, só antes, voltando um pouquinho na história, quando você, né? Você tem a sua vida na internet há muito tempo, blogs e perfis, quando que você fala, não, eu vou me direcionar para os livros, né? Eu acho que esse é o que eu sei comunicar melhor, ou que eu estou gostando de comunicar melhor. Enfim, quando que vira essa chave para você? E aí, se você puder emendar nesses projetos que você está fazendo agora, né? Enfim, que foi derivando, né? Foi crescendo e foi derivando em muitas coisas bacanas. Nossa, eu acho que não teve muito bem uma chave. Eu até fico tentando pensar assim se teve algum momento, mas eu acho que foi muito natural. A minha meu interesse, ele foi mudando, né, aos poucos. Eu já falava sobre livros no blog que eu tinha antigamente, mas eu falava principalmente sobre moda. Só que, sei lá, começou a não me preencher mais. Foi um assunto que começou a ficar meio pelo caminho, e o tipo de pessoa também que vai se aproximando de, assim, alguns tipos de leitores que estavam se aproximando ali das minhas coisas que eu estava escrevendo, eu não estava curtindo também, tipo, porque os posts, na verdade, eles, tipo, teve uma época que eu cheguei a aparecer num programa da Globo, então, tipo assim, tinha uma galera que chegava que eu ficava assim, peraí, né? Eu não tô aqui para te servir, não tô aqui para falar como você deve se vestir, eu não tô aqui para isso. Então eu tive que ficar reeducando. E aquilo meio que foi me cansando, assim. Eu tava percebendo que esse lugar, ele tava muito me cobrando uma situação muito chata para mim, assim, que eu não tava me sentindo mais eu mesma dentro daquela narração, naquela narrativa ali da internet e tudo mais. E aí eu fui aos poucos começando a largar um pouco essa questão de falar sobre moda e começar a investir mais em falar sobre livros, que era uma coisa que eu gostava, que era uma coisa que eu estava aprendendo muito, que eu estava começando a conhecer várias pessoas por conta dos livros também, então eu acho que foi muito importante isso, assim, eu estava começando a me conectar com pessoas tanto nesses clubes, quanto nos blogs, quanto nas redes sociais, eu estava me conectando com pessoas que estavam falando sobre livros, né? E se conectar com pessoas que falam sobre livros, pelo menos na minha experiência pessoal, foi muito mais gostoso do que me conectar com pessoas que falavam sobre moda, por exemplo. Então eu encontrei mais ressonância nas pessoas que falavam sobre livros na internet do que com as pessoas que falavam sobre moda. Então, para mim, pareceu uma mudança gradual e natural, né? E só que assim, né, com essa vida que ela é muito longa, né, nas redes sociais e no blog, sempre foi muito difícil para mim, porque, querendo ou não, aparentemente as redes sociais elas te requerem assim um posicionamento, um lugar, né? Tipo, tá, você é especialista de quê? Do que você tá querendo falar aqui nas suas coisas? E eu sentia que eu tava meio bagunçada. Eu sentia que eu tava falando um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Meio que um histórico dos blogs, né? Porque dos blogs você falava tudo. Você falava na sua vida, o que era, o que acontecia. Um dia você tava falando sobre filme, no outro dia você tava falando sobre cabelo e vida que segue, é isso aí. E aí eu sentia que eu precisava melhorar essa minha imagem, assim. Tipo, eu tava, tá, ok, e agora? O que eu faço? E aí eu cheguei a pedir para uma amiga, a Lita Kai, me dar uma consultoria nessa questão das redes sociais. E ela falou, Gabriela, a gente não sabe muito bem o que você faz, o que você gosta, o que você ama. Vamos ver aqui o que dá para delimitar dos assuntos que você pode falar. E aí eu comecei a delimitar um pouco mais dos assuntos que eu falava, e chegou num ponto que eu só estava falando sobre livros. E aí agora, este ano de 2020,
começou a me cansar também, sabe? Tipo, eu amo falar sobre livros, eu gosto muito de falar sobre livros, mas eu quero falar sobre outras coisas também. Então eu tô começando a sair de novo desse casulo e inventar outros assuntos, inventar outras coisas. Mas no final das contas, durante essa minha peregrinação pelo mestrado, assim, uma coisa que eu entendi é que eu amo estudar, não só ler, mas estudar sobre leitura, estudar sobre os processos de leitura, estudar como as pessoas leem. Ainda é um campo, assim, que é relativamente novo, né? Assim, se a gente vai falar, por exemplo, dos estudos da recepção, eles são relativamente novos, assim, a gente tem ali pós-estruturalismo, né, pensando um pouco nisso. Então, é um assunto relativamente novo. E é um assunto que me encanta, porque a gente não está estudando mais o que o autor quis dizer, a gente não está estudando mais a história deste autor, a história deste livro, a gente está estudando a reação do leitor ao se encontrar com este livro. Então, essa relação que ele cria, objeto-pessoa. E aí também essa pessoa-pessoa, né? Então, o leitor com o escritor, o leitor com a obra, com o livro, com o contexto onde ele vive. Então, é uma área que me encanta, eu amo, e assim, ela parece inesgotável. Quanto mais se lê, quanto mais se aprende, mais você tem coisas para aprender, né? E quando eu estava fazendo essa mentoria com a Ali e tudo mais, eu tive algumas ideias do que eu poderia criar. E uma dessas ideias foi a oficina de leitura. Essa oficina, ela existe na minha cabeça desde 2019, mas, como o Caleb falou, essa situação de síndrome da impostora, eu falei, cara, não tenho condições de dar uma aula, eu não sou capaz de dar uma aula sobre leitura, quem sou eu? E aí eu comecei a tentar trabalhar isso na minha cabeça, e conforme eu fui trabalhando, eu peguei a minha dissertação, que puta que pariu, né, cara? Você tem quase 200 páginas ali, não é possível que você não tem nada para tirar daquilo. Não é possível que você não tem nada para dar aula ali, né? E aí eu comecei a ler os capítulos, e aí comecei a separar autores, separar livros, separar teorias. E aí eu falei, cara, eu tenho coisas para falar, tem essas coisas todas aqui. E aí ela foi começando a tomar uma forma, né? Foi um processo muito grande de aceitação minha, de mim mesma, da minha história, dos meus processos, do que eu sei, e me validar as coisas que eu sei, que eu aprendi, que eu trabalhei muito para elas, né? Trabalhei muito para construí-las. Então aí surgiu a oficina, né? Que é a oficina de leitura, né? Da teoria ao cotidiano, que a gente tenta justamente aproximar a teoria literária da recepção para o nosso cotidiano, tentar entender como esses processos acontecem no nosso dia a dia. E tornar o hábito de leitura mais consciente, tipo, olha só, isso está acontecendo. E aí o leitor mesmo ter esse autoconhecimento, né, de tipo, estou passando por esse processo agora durante essa leitura. Então esse livro me suscitou esse tipo de retorno, né, me suscitou esse tipo de reação, né. E, enfim, ainda tem outras ideias, né, de oficinas e tudo mais, como a Ju falou, na minha dissertação eu também tento pegar um pouco de um cenário ali das mulheres leitoras, enfim, e esse é uma das oficinas que eu vou propor para o ano que vem, eu acho, que é tentar fazer esse breve histórico das mulheres leitoras, não só num ponto de vista europeu, da Europa, né, europeu, mas também num ponto de vista brasileiro, né, como que as leitoras se desenvolviam por aqui. Então é um pouco isso, assim, eu amo falar sobre leitura, amo falar sobre teoria literária, amo falar sobre esses assuntos, e eles são muito, assim, por pesquisas próprias, né, porque na verdade eu sou formada em comunicação. Então, o que eu sei sou eu indo na biblioteca, pesquisando, indo atrás, conversando com pessoas, procurando autores, e suor, sangue,
muito cansaço, muita leitura, mas é muito gratificante. Ô, Gabi, e quando que vai ter essa nova oficina sua? Já tem uma data para a oficina da teoria ao cotidiano, que vai ser no dia 12 de dezembro, 12 e 13, eu acho, sábado e domingo. E aí eu tô, por enquanto, pegando a lista de espera, né, para avisar para as pessoas antes no meu site, né. Eu vou mandar por e-mail e avisar direitinho quando que vai abrir as inscrições. Mas eu imagino que as inscrições já vão abrir semana que vem, assim. E o seu site é? gabibarbosa.com. Aquelas, né? Que fala do site, muito misteriosa, mas não fala qual é a URL do site. Enfim, gabibarbosa.com, e aí lá tem tudo. Lá tem a oficina, lá tem um monte de projetos, tem falando sobre o Clube de Leitura Nômade também, tem um monte de coisa lá. Então, Gabi, depois desse percurso, né, você falou, foi muito importante, né, para o seu mestrado, então eu tenho uma ideia de quando o livro surge aí na sua vida, né, do Um Quarto Todo Seu, estamos falando sobre, né, Virginia Woolf, Um Quarto Todo Seu, que tem outras traduções, essa tradução que eu li, né, o Um Quarto Todo Seu, mas acho que tem outros títulos aqui no Brasil, né, um pouco semelhantes, mas enfim, foi a sua seu primeiro contato com a Virginia Woolf, o que ele te suscitou, né, você falou que mudou sua forma de ver algumas coisas, o que te chamou a atenção, assim, em primeiro lugar, né, por que esse livro foi tão importante, você acha, na sua vida? Pergunta fácil. Facinho. O problema é que eu dou muitas voltas, né? Eu volto ali, não, porque na era dos dinossauros, aí eu volto e explico. Bom, esse livro, na verdade, não foi meu primeiro contato com a Virginia Woolf. Meu primeiro contato, por incrível que pareça, foi Mrs. Dalloway. Talvez um dos mais difíceis, né? Para começar. O mais assustador. Obrigado, Gabi. Eu tentei esse foi o livro que eu tentei umas 3 vezes e assim. Eu confesso que assim, tinha uma questão de não é possível que eu não vou conseguir ler esse livro, assim, de desafio, e eu não li. Eu realmente não consegui. Tipo assim, a gente fica puto, né? Não é possível, foi uma pessoa que escreveu. Como que eu não consigo ler? Foi uma pessoa, não foi alienígena, né? Mas o primeiro contato que eu tive foi com Mrs. Dalloway. E não foi uma leitura fácil. Tipo, foi muito difícil, na verdade, como vocês imaginam. Mas fluiu. Fluiu. Porque eu estava muito empenhada em continuar. É aquele negócio, né, que a gente estava falando sobre... as pessoas falam que esse livro é muito difícil. Eu vou provar para elas que eu consigo ler. Sabe, assim? É aquela aquariana rebelde. Não, eu vou conseguir ler. Então, eu consegui ler Mrs. Dalloway. Não sei se eu entendi tudo. Talvez eu precise voltar e ler de novo. Mas esse foi meu primeiro contato. E, enfim, teve um dia que eu tava andando com a minha mãe na livraria, assim, passeando e tudo mais, e aí eu já vi esse nome conhecido, né, Virginia Woolf, e eu achei a capa muito bonita na época, que eu tava passeando, assim, eu acho que era a Livraria Cultura ainda, era uma Livraria Cultura lá de Brasília, se não me engano. Minha mãe morava lá. Eu achei a capa muito bonita, eu achei um título interessante, eu li aqui atrás, né, a 4ª capa, eu falei, bom, tem potencial, achei interessante. E aí a gente sentou no café que tinha na livraria, e aí eu comecei a ler, porque era aquele café dentro da livraria, né, que aí você não precisa comprar, você pode pegar os livros e folhear antes de comprar. Eu adoro esses lugares, adoro. E aí... Conforme eu fui começando a ler, eu fiquei, gente, esse livro eu acho que é um acontecimento na minha vida. Na época, eu acho que eu já me achava feminista. Na época, feminismo, é nóis. Então, esse livro foi meio que, eu acho que foi a primeira teoria feminista que eu tive acesso. Então foi um livro importantíssimo nesse sentido, porque até então o meu feminismo, ele se baseava em posts no Facebook, né? Posts no Facebook, textão de Instagram,
E aí, conforme eu fui pesquisando mais coisa e, sei lá, olhando livros nas livrarias, enfim, ele foi desenvolvendo. E aí eu encontrei esse livro assim, né? Meio de supetão, assim. Comecei a ler e eu falei, gente, esse livro. E aí eu não lembro direito por quê, mas quando eu decidi fazer o mestrado, esse foi o único, tipo assim, se eu parei para pensar assim, ok, eu quero ficar 2 anos estudando o quê? E aí era só esse livro que vinha na minha cabeça, assim. Eu quero este livro, que este livro seja a base do meu estudo, eu quero que este meu estudo parta desse livro. E é engraçado, assim, porque eu até cheguei a citar bastante ele na dissertação, mas não tanto quanto eu imaginava que eu ia citar. Então esse foi mais ou menos o nosso relacionamento, assim, e foi um encontro por acaso que virou, meu Deus, eu não posso viver sem esse livro na minha dissertação, né, tipo, ele vai precisar ser a base do meu estudo, a base das minhas pesquisas. E essa, diferente do Mrs. Dalloway, foi uma leitura muito mais gostosa, muito mais fluida. E engraçado que porque durante a minha pesquisa, na minha dissertação, eu gravei áudios dos encontros do Leia Mulheres. E um dos encontros foi sobre um texto todo seu. Então eu falei, cara, isso aqui vai ser uma homenagem maravilhosa, assim. Então, a minha análise tem também essa parte da Virginia Woolf, assim, bem delimitada ali. Afinal, conversamos sobre ele no clube de leitura. Legal que você costurou tudo, né? Desde criancinha lá, tava escrito que depois das dolls ia vir a Virginia Woolf, entendeu? Tudo se liga, tudo se liga. Não só comentar, enfim, né, que eu tinha trauma com Virginia Woolf, que a gente leu Orlando uma vez para um clube, para Leituras Compartilhadas, eu com a Caleb. Uhum. E eu entendi absolutamente nada daquele livro, o que tava. E dizem que é um dos livros fáceis dela. E o fandom realmente tem uma galera que é muito fã da Virginia Woolf que eu acho complicado. Enfim, quando todo mundo gosta, eu tendo a não gostar. Então eu tive resistência. Isso aí é uma alma aquariana. Deve ser uma semente. Eu acho que eu não tenho nada de aquário no meu horóscopo. Cada vez que a Gabi falava, alguém falava que eu não queria, não era pra eu ler, que era obrigada a ler, eu não lia, mas eu só falava, Juliana, tá aí, ó. Sei lá, meu mal é errado, porque não tem nada de aquariano, mas enfim. E errado isso. Aí, eu também acho. E aí eu tive que ler, né, que a gente virou a grande piada desse podcast, que eu tive que ler o Alfarol, né, esse ano. E eu não sei ainda se eu gostei, li 2 vezes, mas gostei da experiência de ter lido. E aí eu peguei esse livro com medo, porque o tempo da Virginia Woolf de leitura é outro tempo, né? Então, um livro que você leria, tipo, 150 páginas, facinho, você fala em 3 dias, se você tiver num ritmo, né, que meu ritmo bom é em 3 dias, 4 dias, tá tipo top, assim. E aí, cara, não, você demora semanas para ler um livro da Virginia Woolf, né? Mas esse aqui, eu fico muito impressionada como a Virgínia do romance é outra coisa da Virgínia dos ensaios, assim. Ela é puro deboche, assim. Ela é irônica, ela é rápida. Tá que ela faz 1 milhão de citações, você se sente uma imbecil, porque você não conhece absolutamente nada do mundo. Mas eu fiquei muito impressionada com isso, com a rapidez de pensamento. Que mulher, Jesus, que pessoa, né? Então eu achei isso muito curioso, assim, o tanto de ironia que ela tem, né, nos textos dela. Eu gostei muito disso, assim. E é engraçado, por exemplo, você falando, Ju, como que ela tem muitas referências que a gente não conhece, né? Tem muitas referências que, tipo, enfim, precisa de 1 milhão de nota de rodapé pra gente tentar entender ali do que ela tá falando, onde que ela tá se situando, né? Esse livro tem muito disso, assim. E foi uma das questões que apareceu durante a discussão do Leia Mulheres
lá em Belo Horizonte, no Teto Tudo Seu. Primeiro, que uma das coisas que eu achei mais interessante que uma das participantes falou, ela falou assim, esse livro, ele parece que ele deveria ser leitura básica para participar do Leia Mulheres, porque ele mostra por que precisa de um Leia Mulheres. Eu achei muito legal ela falar isso, porque ela participava do grupo há muito tempo, e essa participante específica, ela era da área de exatas, então assim, ela lia mesmo só por prazer mesmo, ela não estudava nem nada. E aí ela falou, eu não sou a pessoa mais de humanas no mundo, mas esse livro me explicou por que existe um Leia Mulheres. Então, para mim, esse livro ele foi um pontapé para entender por que a gente está aqui discutindo sobre isso. E aí ela falando, eu não conheço muitas das coisas que ela comentou aqui, eu fiquei muito perdida nas referências, e uma das que ela citou foi a George Eliot, que ela citou. E é engraçado, assim, né, porque tem mesmo essas referências do tempo da Virgínia, que elas precisam ser trazidas pra gente e explicar que referências são essas, né, porque, por exemplo, se você vai ver, não sei se existe Middlemarch, por exemplo, pra gente comprar em alguma editora hoje, né, tipo, traduzido ou alguma coisa assim, né? E é um livro tão importante e que se a Virginia Woolf não falasse sobre George Eliot, não dá, ela tem que falar, né? Foi um acontecimento muito grande, né, para a literatura inglesa, a existência da George Eliot, né? Então, precisa de muitas dessas notas de rodapé mesmo, da Virginia. Mas esse é uma leitura bem mais fluida, né, que os outros. E eu amo esse jeito sarcástico dela. Ela tá falando um negócio e aí você não percebe que ela tá dando, na verdade, uma alfinetada. Você fica assim, bom, mas ela tá falando mal ou ela tá falando bem? Eu não tô entendendo, ela tá meio ambígua nessa parte, né? Então eu gosto muito dela por causa disso também. E eu acho legal também que os raciocínios são incríveis, mas você vê a forma como o raciocínio é construído, né? Ela conta onde ela estava, o que ela estava fazendo. Estava tomando um café, estava pagando a minha conta. E aí eu pensei, então você consegue acompanhar a linha de raciocínio, o que é muito interessante. E as próprias reflexões dela da importância desse raciocínio, né? Dela estar criando essa fala que é importante, que as pessoas precisam absorver isso e precisa existir essa pedra preciosa na fala, que vai ser o que as pessoas vão lembrar depois. Total. Então, não é só a ideia, né? É o caminho da ideia e a importância da ideia existir. Eu achei isso muito incrível. Esse trechinho, inclusive, tem um trechinho dela que ela fala que ela olha para a estante dela, né? Que ela olha para a estante e ela vê... Cadê as mulheres ela fala do século XVII para trás, né? Alguma coisa assim. Cadê essas mulheres? E ela começa a pensar sobre Shakespeare, a irmã do Shakespeare e tudo mais. E é muito interessante porque essa foi uma das partes que eu coloquei no meu texto, assim, na minha dissertação, porque eu acho sensacional, assim, porque o exercício também do Leia Mulheres, desse projeto, é literalmente isso, da gente parar e olhar para as nossas estantes e tentar entender, ok, vamos dividir aqui. Temos homens aqui, temos mulheres aqui, aonde que está desfalcado, né? Porque a gente tem essa impressão, né? Sempre quando a gente fala isso, nossa, a Ju deve sofrer muito com isso. Ai, mas eu compro o livro pela qualidade do autor e não pelo gênero do autor. E você fala, cara, se a gente tivesse uma sociedade igualitária, equânime, seria show, compra pela qualidade apenas. E aí você fala, e é engraçado isso, né? Quando você fala qualidade do autor, tá, tudo bem, então quer dizer que só tem qualidade nos homens, né? Porque você tem aí 90 livros de homens e 5 de mulheres, né? Então, assim, não dá pra gente pensar nesse processo de leitura como se não fosse também um processo político, né? As escolhas que a gente faz das nossas leituras também são políticas. Se a gente escolhe ler mulheres, se a gente escolhe ler pessoas negras, se a gente escolhe ler pessoas que saem desse eixo Estados Unidos, Europa, né, pessoas da América Latina ou da Ásia, ou enfim, de outros lugares, assim, você começa a ver que
realmente a gente tem uma ilusão de que tem uma literatura universal, né? Esse livro, ele fala sobre a experiência do homem. Tipo, eles adoram falar isso com Hemingway, né? Ai, não sei o quê. Mas ninguém fala que ele é uma literatura masculina, né? Agora, se você vai falar de Clarice Lispector, era uma literatura, é literatura feminina, é literatura de mulheres. Tipo, né? Tipo, você não tá... Hemingway não é universal e a Clarice é de nicho, né? Pelo contrário, a gente tá falando de experiências humanas aqui, né? Então, eu acho muito interessante como a Ju deve ouvir isso o tempo inteiro, né? Tipo, não, eu vejo pela qualidade. Amor, tá bom, então fica aí com essa sua cabecinha enchendo o saco. E tem uma hora que ela fala sobre essa questão mesmo, né? Eu acho, é muito isso. Enfim, eu não tinha lido esse livro ainda, né? Então a minha carteirinha de feminista vai ser colocada em xeque agora. Vai ser revogada. Agora você vai ganhar a carteirinha, finalmente. Só agora. Eu vou ter que remitir, vou ter que ir no sindicato, remitir minha carteirinha. Então começa a valer de novo o ano 2020. Que vergonha. Enfim, mas é muito isso, assim, você vê o Leia Mulheres sendo, tá realmente a teoria aqui, né, porque tem uma parte Sim. que ela fala, né, no capítulo 4, que ela tá falando bastante sobre justamente essas autoras que foram pioneiras, né, como elas conseguiram sair dessa bolha, né, porque realmente, para a mulher ser educada, para a mulher conseguir escrever, conseguir publicar, era um negócio super difícil, até surgir a Jane Austen. Então, tiveram outras atrás, né? Sim. E aí tem uma hora que ela fala sobre que os valores masculinos, né, são considerados importantes. Então, futebol e a guerra são assuntos importantes, mas a questão, né, o que é considerado de mulher, né? Então, ir a uma loja, né? Mulher só faz isso, só vai à loja e fala de fazer vestidos, né? Costurar, são coisas triviais e não merecem, né? Nenhum tipo de... Então, são assuntos femininos e não merecem nenhum tipo de... Enfim, de pensamento em volta disso, né? Então não é um sentimento universal, são só as mulheres, né? Então você vai colocando ela nessa caixinha que a mulher é um ser inferior, né? Tem vários momentos que ela cita teóricos falando que, né, de ser teóricos homens, obviamente, falando que mulheres são inferiores mentalmente, emocionalmente, tudo mais, e é muito interessante isso, né? Ela tem um outro livro dela, que é nessa seara, assim, que ele se chama Profissões para Mulheres e Outros Escritos. É um livro, acho que é Outros Escritos, alguma coisa assim. É um livro muito fininho, publicado pela LPM Pocket, que também gira em torno desses assuntos que ela vai falar sobre Num Teto Todo Seu, assim. E uma das coisas que eu acho sensacional, que eu estava até conversando com uma amiga recentemente, sobre a questão do anonimato também, que ela suscita, né, essas questões do anonimato. Como que, assim, você tem... Bom, ela parte do princípio de que você precisa, nesse livro, né, ela parte do princípio de que uma mulher precisa de um teto que seja dela, para ela começar a escrever, né? Para ela começar a jogar as suas ideias para o mundo e se igualar em produções com os homens, né? Mas é interessante também que eu fico sempre em diálogo com ela, assim, nesse sentido. Porque mesmo sem um teto, necessariamente, você tem, por exemplo, uma Carolina Maria de Jesus que ainda assim conseguiu escrever, mesmo sem tempo, mesmo tendo que trabalhar e cuidar da casa e cuidar dos filhos e sobreviver, né? Você tem uma mulher que continua escrevendo, né? Então é interessante ver esse diálogo. Mas mesmo sem ter um tempo, né? Sem ter essa segurança, né? Você tem mulheres que continuam escrevendo. E você tem alguns subterfúgios também,
usados pelas mulheres para conseguir ter esses livros, ter essas palavras, pelo menos escritas. Tipo, você tem, por exemplo, a Emily Dickinson, que, sei lá, só conseguiram ver todos os poemas que ela fez na vida dela depois que ela morreu, né? Então, durante a vida, ela sempre escondeu, sempre escondeu. Algumas outras escritoras, elas se utilizaram de pseudônimos, muitas vezes pseudônimos masculinos. E eu acho que ela fala aqui, né, nesse livro sobre isso. O pseudônimo masculino, ele não só foi uma chance, né, de se... Bom, sou uma mulher, não posso estar falando sobre isso, então deixa eu colocar um pseudônimo masculino aqui para fingir que eu sou homem e a galera me publicar, né? Mas também de um lugar que é como se você saísse da sua cabeça, você tentasse ir para outra cabeça, para outra forma de existência e se liberar de todas essas pressões, dessas imposições, para conseguir escrever, né? Porque é uma forma também de proteção dessas mulheres de poder escrever sobre o que elas quisessem, né? Como se eu preciso dizer que eu sou outra pessoa para me colocar no lugar dessa outra pessoa e poder escrever livremente sem que eu seja eu mesma essa mulher que passe por todos esses processos dolorosos e opressivos durante a minha vida, assim. Então eu acho que é um pouco isso, é muito bonito, assim, esse processo de imaginar que os pseudônimos, eles foram não só uma imposição de fora, mas também um subterfúgio usado por elas para conseguir criar, para deixar a imaginação fluir, né, e viajar por todos os caminhos que elas quisessem, né. E até hoje a gente conhece muitas escritoras pelos nomes masculinos, né? Então, a própria George Eliot, que a gente estava falando aqui, que tem um nome masculino e, sei lá, é uma das grandes escritoras mundiais, assim, pelo menos ela, Virginia Woolf, Jane Austen, né? São nomes que estão sempre nessa seara de escritores clássicos que você precisa ler antes de morrer, né? Sobre essa questão do anonimato também, eu achei interessante que ela também coloca como isso é um comportamento esperado das mulheres também. Porque mulheres, elas precisam ser muito discretas, né? Nunca é bom que a mulher chame atenção para si. Então, isso que nos homens é uma qualidade, né? Eles podem buscar o poder, a fama, ser vistos, né? Se jogar para o mundo. Para a mulher, não. Ela necessariamente tem que se ater ao limite do doméstico, né? Sim. Então, essa questão de comportamento... Eu acho que o livro ele é muito interessante porque ela olha sempre para muitos lados. Quando ela pensa que ela vai esgotar a questão, ela olha para um outro ângulo e aborda aquilo de um outro ponto de vista. E eu achei isso muito legal, assim. Até quando você falou antes, Gabi, sobre como as escolhas da gente são... Por exemplo, as escolhas de leitura são também questões políticas. Tem uma parte no livro que ela fala algo que eu achei bem interessante, que parece meio óbvio, mas quando você lê, ele te dá um certo impacto, que é quando você tem um grupo que está dizendo que um outro grupo é inferior, ele necessariamente está afirmando sua própria superioridade. Né? E você se pensar como um grupo superior é algo que te garante, que te legitima uma série de privilégios. Né? Então, assim, como que as pessoas que estão nesse privilégio também, elas podem se dar ao luxo de não ser politizadas. Né? Se eu tenho todos os privilégios do mundo, se a estrutura social me é benéfica, por que eu vou me interessar por política? Né? Por que eu vou refletir sobre a condição social? Por que eu vou pensar sobre literatura? Por que eu vou olhar para a minha estante e contar quantos livros são realmente de autoria feminina? Né? Eu não preciso, porque o sistema me beneficia. Então, essa questão de você pensar nas suas ações como ações políticas, eu acho que também tem a ver com isso. É você estar disposto a abdicar de certos privilégios, o que nunca é fácil, ou você perceber que você não tem esses privilégios e que a sociedade, de fato, não é de forma alguma igualitária. Sim, e é interessante sobre essa última parte que você falou, eu estava lendo uma carta que aquele escritor Chinua Achebe mandou para o James Baldwin.
Parece aparentemente que o James Baldwin ele estava, enfim, reclamando que as pessoas não estavam gostando dos livros dele, alguma coisa assim. Eu só sei que a resposta do Chinua para ele foi algo do tipo: as pessoas que dizem para você não colocar política nos seus escritos são as mesmas pessoas que gostam das coisas do jeito que elas estão. Não querem que essas coisas mudem, né? Então, eu achei muito sensacional isso, assim, porque, bom, nós estamos falando de 2 escritores que são negros, um deles, inclusive, gay, né? Então, o Baldwin, ele... Ai, olha eu falando do Baldwin, eu sempre falo deste homem. Mas o Baldwin, ele é realmente... É outro que, além da literatura ficcional, a literatura dele de não ficção é impressionante. Ele tanto escreve as histórias tipo Terra Estranha, Se a Rua Billy Falasse, Quarto de Giovanni, quanto a gente tem um outro lado, tipo Notas de um Filho Nativo, e tem aquele documentário dele, né, Não Sou Seu Negro, que são sensacionais, assim. É outro autor, como a Virginia Woolf, que tem questões sensacionais, tanto no campo de ficção quanto no campo de não ficção, né? Então, imagina para ele não ser uma pessoa política. A existência dele é política. Ele estar vivo era político, né? E no mesmo caso, a Virginia. Por mais que a Virginia estivesse num lugar de extrema riqueza, né? Ela era extremamente... privilegiada naquele campo que ela estava, né? Ela tinha o marido dela, tinha a editora dela, ela já estava naquele grupo dos intelectuais ali londrinos, né? Enfim, então ela não era necessariamente aquela mulher que tinha tantos problemas, né? Mas ainda assim ela identificava os problemas dentro desse lugar que ela estava, né? E ela apontava para essas pessoas que se diziam esclarecidas, né, falando, tá vendo? Não é bem assim. Você abaixa a sua crista aí e vamos falar de igual para igual. Mas eu acho interessante que ela fala justamente isso, tem, acho que no começo ainda do livro, né, que o que mudou, né, foi o momento que ela ganhou uma herança, né, de uma tia, que ela fala, nem conhecia essa tia, e ela me garantiu 500 libras por ano, então eu posso viver de uma forma confortável e por isso eu não preciso, porque antes eu fui babá, fui preceptora, né, enfim, ela teve outros pequenos empregos ali e ela falou, não preciso mais exercer esses empregos. Sim. Né, então acho que ela tinha, é isso que você falou, ela tinha muita noção do privilégio que ela tinha. Sim. E eu não quero aqui exaltar o marido dela, mas enfim, depois ela casou com um cara que entendia que ela precisava escrever, né, então... Né? Neste episódio a gente só vai exaltar um homem, que é o James Baldwin, o resto... Só vocês falaram dessa questão dos lugares, nesse momento que ela fala da herança, ela tá pagando um café por, sei lá, shillings, eu não sei exatamente, eu não entendo da moeda, mas essa conexão que ela faz, né, entre o que ela tá vivendo e ela entender que aquilo que ela tá fazendo, como pagar um café, onde ela tá lá fora... como que reflete, na verdade, a liberdade que ela tem por essa outra coisa, né? Como ela vai passando, né? Suavemente te conduzindo para as outras coisas que ela está pensando e falando, né? É muito... Sim, total. E nesse momento, ela fala um negócio que eu acho bem ousado, assim, principalmente no movimento feminista da época, né? Essa coisa assim, que ela fala que ela recebeu essa carta da tia, mais ou menos na mesma época em que as sufragistas conseguiram o direito ao voto. E ela diz que foi muito mais importante a herança da tia, né, para ela, do que ter a chance de votar, né? Então, é muito curioso isso, né? Porque foi corajoso da parte dela falar, não, para mim foi muito mais importante isso aqui, né? Essa herança aqui, eu virar herdeira, rica, fina, né? E do que votar mesmo. E era uma luta dela também, né? E tem uma autora chamada Nancy Fraser. Ela fala sobre reconhecimento e redistribuição.
o reconhecimento é você atestar a existência da outra pessoa, né? Você existe, vou lutar para que você continue existindo, enfim, todo esse processo de atestar a validade daquela pessoa, a existência dos grupos sociais, né? Daqueles grupos sociais. Mas tem um outro lado, que é a redistribuição. E que, segundo a Nancy Fraser, você precisa dos dois. A redistribuição, no caso, é financeira, porque a gente vive o quê? Num capitalismo. Então, se você tiver o reconhecimento, mas não tiver uma redistribuição, você nunca vai conseguir chegar num patamar que seja igualitário para os lados, né? E aí, se você tiver, a redistribuição e não tiver reconhecimento, enfim, ela diz que é necessário ter essas duas, né, essa redistribuição de renda entre as pessoas e também o reconhecimento dos povos. Eu acho muito interessante que ela coloca isso. Bom, ok, mas vamos pensar nisso aqui, ó, vamos pensar na questão financeira também. Como que a gente está fazendo para que essas pessoas não sejam tão desiguais quanto as outras, nesse sentido de ter acesso aos mesmos lugares, ter acesso aos mesmos, né, ter acesso a casa, água, né, questões básicas ali, né, de redistribuição, né, para a população de modo geral, né. Então, se você tem um capital ali super acumulado pelo dono da Amazon, mas você tem um país inteiro que passa fome, porra, né? Como fazer isso, né, neste mundo, né? Então eu acho muito que ressoa muito essa palavra da Virginia Woolf, por exemplo, porque, você tem um reconhecimento que as mulheres podem votar. Tudo bem, mas assim, como que eu vou sobreviver? Tudo bem, eu posso votar, mas quais são as políticas que me fazem garantir a minha própria existência para que eu possa votar, né? Então não é só votar, é tipo, beleza, mas queremos que você exista. Então vamos pensar em políticas públicas para isso. Então, no caso dela, a política pública foi uma herança. No caso não foi pública, foi privada. Mas eu acho muito interessante, porque tem uma ressonância aí com a Nancy Fraser também, querendo ou não. Mas ela não se esforça em criar nenhum tipo de aura sobre ela própria. Ela Sim. se coloca o tempo todo como uma personagem muito comum, assim, muito trivial. Sim. E eu achei isso muito fascinante. Sim. Eu acho que tem um pouco a ver com a ironia que a Ju falou no início do programa. E dessa desacralização também, né? Porque eu amo a parte que ela está fazendo caricatura lá do professor que escreveu o livro A Inferioridade das Mulheres ou qualquer coisa do tipo, e aí ela ainda fala, eu tenho certeza que os contribuintes não pagaram esse papel aqui para eu ficar fazendo desenho, mas eu vou ficar fazendo desenho, e ela começa a fazer um desenho, continuando raciocinando, né? Ela ainda estava na linha de raciocínio dela. Mas é isso, é uma personagem que paga o café e admite que a herança talvez tenha sido mais impactante na vida dela do que o próprio direito a voto. Então ela se coloca muito como uma personagem, de certa forma, acessível, assim, né? Muito próxima a nós. Eu adorei isso, assim. Ela não tem grandes pretensões de se colocar ali como, sei lá, uma figura tão altiva, né? Num pedestal, assim. Ela tem bastante tempo que eu li esse livro, mas eu acho que tem uma parte, inclusive, que ela dá até umas questionadas na própria Jane Austen, né? Tipo, eu acho que ela levanta algumas situações ali de tipo, ok, mas que legal que ela esteja e tal, mas, né? Então eu acho que é muito interessante mesmo isso. Ela não vai por um caminho seguro, ela sempre passa por uns caminhos que ela mesma trilha, né? Ela mesma cria esses caminhos dela. Inclusive, Virginia Woolf era aquariana. A grande dica desse podcast é seja mais aquariano, né? Mais aquariano. É engraçado, assim, porque eu acho que não nesse livro, mas eu acho que no Profissões para Mulheres, ela fala muito sobre o anjo do lar. E essa entidade que ela cria, né, o anjo do lar, é como se fosse uma mulher mais delicada, mais caseira, que vem e sopra no seu ouvido, assim,
não seja indelicada com ele, não fale essas coisas que você está pensando. Seja gentil, seja delicada, seja amável por todos, né? Então, esse anjo do lar que ela diz, né? Que fica sussurrando assim, é justamente esse lugar em que a gente muitas vezes se vê. De não poder no Twitter ser irônica, não poder ser sarcástica, não poder ser ácida, não poder falar o que a gente pensa muitas das vezes para não incomodar as outras pessoas, para não incomodar o ego ferido do cara, né? Então, eu acho muito interessante esse paralelo que ela faz, né? Porque parece que é uma vozinha mesmo, tipo, será que você não deveria ficar calada, minha querida? Aí o que você tem que fazer para ela, né? No caso, para Virginia Woolf, é preciso matar esse anjo do lar. É preciso mandar esta mulher calar a boca para você conseguir finalmente escrever, né? Finalmente colocar suas ideias no papel, assim. No caso dela, colocar aí muito bem, né? Colocar cheia de figuras de linguagem, cheia de metáforas e uma acidez e tudo mais. Então eu acho muito interessante também esse retrato do anjo do lar, assim, né? Porque sempre tem essa vozinha que fica rondando a gente e esse sentimento de que, bom, não posso falar essas coisas, quem sou eu, quem eu penso que eu sou para falar esse tipo de coisa. E aí no final das contas a gente não fala, né? Por isso que a gente tem que matar esse anjo do lar. Só uma coisa, né? O Middlemarch que vocês falaram, eu só encontrei, enfim, eu fiquei curioso porque eu já tinha visto isso na livraria 10, 12 anos atrás, né? A edição que tinha... tinha pela Record. Isso, grandes traduções da Record. Mas eu só encontrei uma edição vendendo no estante virtual por R$300. Então, acho que só reforça um pouco do que, enfim, a gente falou dessas questões, né? E eu lembrei daquela coleção, Ju, que a Vintage, acho que a Vintage Books fez, que ela distribuiu de graça books, com umas capas maravilhosas. Sim, Não, o nome é do prêmio. Não é Vintage. É que me errei totalmente. Não, é o Women's Prize. Ele fez, ele liberou vários livros de autoras que usaram pseudônimo, né? Eles estão você pode baixar, estão todos em inglês, né? O Women's Prize Baileys, né? Que ele é patrocinado por uma marca de bebida. Porque mulher tem que beber para esquecer o machismo, entendeu? Então eu acho que tem tudo a ver. Incentivando o alcoolismo. Exatamente. E aí esse Baileys Prize tem é que eu perdi o link porque meu computador reiniciou e eu perdi o link. Joia. Mas ele estava aberto aqui. E aí tem... que rolou uma polêmica, né? Porque eles colocavam o nome da autora, o real, e embaixo, pequenininho, o nome do pseudônimo, né? E, enfim, a gente não sabe se essas autoras realmente queriam que os seus nomes fossem divulgados, né? Eu sei que isso é importante para os estudos e importante para quem está hoje em dia nesses estudos, mas e a vontade dessas mulheres, né? Então, rolou até uma questão, né? Uma discussão sobre isso, mas eu acho que, como os livros estão gratuitamente, vale a pena. E tem o Middlemarch, se não me engano. Tem, eu lembrei por conta disso, assim, é que eu fui procurar essa outra edição e é isso, né? E é engraçado porque são muitas notas de rodapé, mas elas são bem do tipo, vá pesquisar, né? Do tipo, bem claras. Não, assim, é legal, assim, é no sentido de tipo... Tem você diz esse Não, eu tô falando agora do Teto do Seu, assim, que é do de conhecimento mesmo, assim, né? Do tipo... Sim, são bem tranquilas, assim, bem introdutórias. Vocês gostaram, então, do livro? Ju, você gostou? Eu gostei muito. Foi que eu não consegui terminar, falta o último capítulo. A parte que ela fala de androginia, inclusive, né? Que é uma parte importante. Não sei, enfim. Mas que também é isso, né? Esqueci de falar isso, né? Ela é tão à frente, né, do tempo dela que é isso. Tem até um pouco da a teoria queer que vai nascer dali a 80 anos, sei lá quando. E ela já introduz aqui, né, essa questão da androginia, né, que é super importante, né? Sim. É bem curioso isso, né?
Próprio Orlando, né? Tem, quando você vai falar sobre leituras LGBTQI+, esse é um título bem... ainda não li Orlando, mas é um título sempre que aparece nessas listas, assim, de clássicos. Sempre aparece esse, O Quarto de Giovanni. Sim. Não, é um livro super importante nesse sentido, né? Porque tem essa questão do não binarismo, né? Que ela Sim. vai falar. É óbvio que ela não usa nenhum desses termos, né? Não vamos aqui. Que a gente que tá. Mas ela fala assim da androginia, né? Androginia é um termo que ela usa para o que seria esse não binarismo, essa pessoa que tem um pouco das características femininas, aspas, aqui, e masculinas, aspas, também, né? Que esse equilíbrio, na verdade, né? E a gente lê a partir do nosso próprio tempo, né? Então a gente consegue perceber essas leituras como que elas ressoam lendo atualmente, no contexto atual, né? A gente pode até tentar imaginar como elas teriam caído na sociedade naquela época, mas a gente não consegue, a gente não tá lá, a gente tá aqui, né? Então, eu ia perguntar isso pra você. Eu fiquei o tempo todo enquanto eu lia, é que eu não sei, né, se você pesquisou isso, enfim, eu não quero colocar você também no arapuca. Mas, cara, será que... Não, tipo, a crítica na época, quando saiu esse livro, quando ele foi publicado, ou quando ela proferiu essas palestras, você sabe se tem isso fácil? Tipo, cara, porque eu fico imaginando. Mas é uma boa pesquisa. De homem. Engano essa mulher. Nossa, imagino. Eles deviam fazer, eu acho, um livro com reaction. Tem esses vídeos no YouTube, né? Homens reagem ao livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. É uma boa questão. Eu fiquei pensando um pouco nisso, mas eu confesso que eu não fui atrás. Mas merece. Nossa, eu vou procurar, vou perguntar para algumas pessoas também que eu sei que gostam de Virginia, se às vezes elas acharam alguma coisa. Porque, cara, eu fiquei muito curiosa. Eu falei, cara, o que deve ter de crítico, né? Tipo, que xingou ela, que sei lá. Porque também tem uns ensaios que... Eu li poucos ensaios esparsos dela, mas tem um que chama, acho que Prazer de Ler, uma coisa assim, que ela fala mal de uns autores, e aí eu fiquei imaginando, de uns críticos também, e aí eu fiquei pensando se rolou uma réplica, sabe? Mas, não fui atrás pra ver. Essas réplicas, tréplicas, elas super aparecem na obra que já publicaram dela aqui, tipo, Profissões para Mulheres. Tem, tipo, tréplica dela com os caras, muito... E, assim, são tréplicas tão maravilhosas que mereceram estar num livro, né? É tipo isso. Só comentar que eu não sei se a gente comentou, mas essa edição que a gente estava falando, que a gente leu, foi da Tordesilhas, né? Da Tordesilhas, a tradução da... Bia Nunes de Souza. Bia Nunes de Souza, exatamente. O pós-fácil da Noemi Jaffe. Eu gostei bastante, não sei, né, porque tem algumas traduções que chamam Um Quarto Todo Seu, tem umas outras coisas assim, mas eu acho Um Teto Todo Seu melhor, mas também não baseado em muita coisa. Sim. Né? Inclusive, nessa edição, eu estava até dando uma olhadinha aqui, ela tem uma parte de cronologia aqui atrás. Isso eu acho muito legal também. 25 de janeiro de 1882, nasce Adeline Virginia Stephen. Ela virou Woolf por causa do marido dela, né? Leonardo Woolf. Eu acho que ela escolheu esse marido só pelo sobrenome. Eu acho esse sobrenome sensacional. Ele é muito bom. Só uma coisa, eu sei que não tem nada a ver, mas eu lembro do filme do Mike Nichols, né? Que é baseado numa peça, né? Que é Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né? Enfim, eu sei que não tem nada assim, mas é que, tipo, a Virginia tem isso, né? Tem essa força, né? E acho que eu sempre, depois que eu li tentei ler 50 vezes o Miss Dalloway, não consegui, mas li caramba, agora Orlando, né? Orlando, então, enfim, falei que eu não tinha mais medo dela, mas Um Teto Todo Seu é um puta livro. Então, fechamos?
Fechamos. Gabi, a Eita, gente quer muito agradecer a sua presença por aqui, né? Suas contribuições aqui. eu Mais que uma agradeço. vez, se as pessoas quiserem saber mais sobre a sua oficina, sobre o seu clube de leitura, sobre o seu Apoie-se, que a gente não comentou aqui, mas você tem um Apoie-se agora. Como é que elas te acham? Por favor, nos dê o caminho. Eu tento ser @umacertagabi em todos os lugares do mundo, né? Pra ficar bem mais fácil de me encontrar. Então eu sou a @umacertagabi no Instagram, no Twitter, no Pinterest e inclusive no Apoia-se. É apoia.se/umacertagabi. E ali no Apoia-se, que eu abri inclusive há alguns meses, né? As pessoas conseguem apoiar o trabalho que eu tô fazendo e também ganhar vários mimos, além de conteúdos específicos relacionados ao Clube de Leitura Nômade, né? Então, newsletter, participa de um grupinho no Telegram super exclusivo. E Prêmio. aí tem Premium, né? Você tem que fazer assinatura Premium para participar do nosso clubinho. Mas eu sou uma certa Gabi em todos, né? Eu tenho também esse Clube de Leitura Nômade, que ele vai começar dia 19 de novembro, com a leitura de Quinquilharias Nakano, da escritora Hiromi Kawakami. A ideia do Clube de Leitura Nômade é a gente trocar de assunto do Clube de Leitura a cada 3 meses. Então, esses primeiros 3 meses, que vão de novembro, dezembro e janeiro, são escritoras do leste asiático. Então, a gente vai ler a primeira escritora, que é japonesa, né, a Hiromi Kawakami. E aí, para os próximos, a gente vai escolher uma autora chinesa, uma autora sul-coreana. E aí, depois desses 3 meses, a gente vai ver que tipo de assunto a gente vai querer ler, né? Então, pode ter a ver, por exemplo, com narradores caninos, narradores felinos, ou a gente pode falar sobre narrativas que falam sobre o mar, ou narrativas que passam numa ilha. Então a gente vai selecionando esses assuntos para delimitar os livros que vão ser lidos nesses 3 meses. Então a gente vai mudando a cada 3 meses. E quem assina o Apoia-se recebe mensalmente uma newsletter falando sobre o livro, falando sobre a autora escolhida, falando um pouco sobre o projeto. Também links interessantes sobre literatura japonesa, né? No caso, essa última newsletter foi sobre literatura japonesa, tem umas discussões interessantes, assim. Capas pelo mundo também, eu faço uma curadoria das capas que saíram pelo mundo, que eu acho muito divertido ver as outras capas que lançaram. Eu tenho também esse meu podcast que está paradinho, mas caso vocês queiram ouvir os últimos episódios, ele se chama Uma Leitura Toda Sua. Que mais que eu falo? Tem muita coisa acontecendo. É o meu site, meu Deus. No meu site eu tenho as coisas mais organizadas, né? Então é o gabibarbosa.com. Lá eu deixo as minhas resenhas dos livros que eu faço. Tem também as notícias, assim, de coisas que estão acontecendo. Eu e a Aline Vale, que a gente lançou a Estação Blogagem. Eu ia lembrar disso, falar, pô, essa parte é legal. Sim, a Estação Blogagem é meio que um empurrãozinho para quem está querendo voltar para os blogs, voltar a escrever ou movimentar o blog. E a nossa grande temática de novembro é tarô, mas a ideia dessa temática é mais ser um direcionamento para a gente. Então, cada semana a gente escolheu um naipe diferente que representa algo diferente. O primeiro naipe foi pause, então para a gente falar sobre criatividade, trabalho, coisas que deixam o nosso coração quentinho. Agora nessa semana a gente está na semana de espadas, né, que fala sobre conflitos internos, sobre questões que existem só na nossa cabeça. E aí depois a gente vai ter ouros, né, que é para falar sobre o trabalho material, né, família e tudo mais. Heranças, enfim. E também o último é o Copas, né, para falar sobre coração, amor e sofrência. Então eu tenho esse projeto com a Aline Vale, então todo mundo que está usando a hashtag Estação Blogagem durante os posts
A gente tá retweetando, repostando e tudo mais. Tem sido bem legal. Inclusive, eu tenho que fazer o meu post dessa semana, que eu ainda não fiz. Mas tem tido um resultado muito legal, assim. E lá no meu blog, no gabibarbosa.com, tem todas as explicações, tem os banners para vocês usarem também no site de vocês, nos blogs de vocês. E lá tem as outras coisas, né, que eu trabalho e que eu tava falando aqui, né, o Apoia-se, tem o Leitura Nômade também, tudo mais detalhado dos meus projetos, tá tudo lá. Muita coisa, caramba! Quase não termino de falar. Até eu tô cansada já. Esse episódio normalmente deixa a gente cansado de falar da gente mesmo. Eu senti no último episódio, a Juliana sentiu e vamos ver, tô curioso para ver com a Lu, que a Lu que vai ser a próxima. Imagina se eu vou me cansar de falar de mim mesma. Isso é impossível. Gabi, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos vocês pelo convite, achei muito divertido. Que bom que vocês leram Virgínia e gostaram. Foi animal, assim. E Que é muito bom. legal te acompanhar aí pelas coisas, então... Que legal, obrigada. Todo mundo siga você, acompanhe os projetos, que é muito legal e muito bonito ver esse olhar, assim, sabe? Super obrigada. Vida Longa é o nome do livro. Obrigada, Gabi. E a gente está aí nas redes sociais e no YouTube como o nome do livro podcast. E o nosso e-mail é o nome do livro podcast@gmail.com. Se vocês quiserem falar com a gente, estamos disponíveis por lá. É isso, né, Lu? Não tem placar dessa vez, né? Não tem. Eu tava atrapalhada, eu não fiz o do Caleb. Na verdade, ninguém ia acertar também. Ninguém ia acertar o do Caleb. A gente gravou na quarta-feira, que é o dia que a gente divulga, né, a pista. Mas... Tudo muito corrido. Foi corrido. Mas o da Gabi vai ter. Quarta-feira, vamos colocar. Será que as pessoas vão acertar? Eu acho que da Gabi as pessoas vão tentar, cara. Eu não vou colocar no Goodreads enquanto a gente não publica o... Então, as pessoas falam, né? Ela atualiza o Goodreads. Eu só atualizo o Goodreads depois que o episódio vai ao ar, quando eu leio o livro pro nome do leitor. Entendi. Entendeu? Entendi. Não pode dar dica, pode dar dica. Entendi. Então eu não vou nem publicar um teaser, então. Eu vou esconder esse livro debaixo da minha cama. Nossa, o episódio vai pro ar dia 20. Dia 20? É isso? Sexta-feira. Dia 20. Aí dia 20 eu posso falar que eu li o livro, entendeu? E efetivamente ler o livro mesmo, né? Terminar o livro. Não, vou terminar, você acha? Hoje à noite meu encontro é com Virginia Woolf. É isso então, né? Até mais, gente. Tchau. Obrigado, viu, Gabi, de novo. Muito obrigada a vocês. Até mais. Tchau. Obrigada pelo convite. Tchau.